Então, enfim, sabemos quem vai ser o presidente do Brasil nos próximos 4 anos e ele vai ser o Lula. E agora? O que fazer com seus investimentos? É o fim da bolsa? É a hora da renda fixa? O Brasil vai virar a Venezuela? Bom, o meu objetivo aqui nesse vídeo é, de forma pragmática, sem inspirar pânico geral, fazer meus comentários sobre como isso afeta nos investimentos, sobretudo aqueles investimentos de longo prazo. E aí quem é clubista, quem já acompanha o Clube do Valor, sabe que o vídeo vai ser bom, pode deixar o dedo no like. E quem não é clubista, se gostar do vídeo, é meu convidado para virar clubista, para clicar no botão de inscrição e também no sininho para receber mais vídeos sobre investimentos. Então ontem foi o dia do segundo turno das eleições e ali, de tardezinha, início da noite, foi confirmado que o Lula foi eleito com uma pequena margem, acho que foi nas eleições mais apertadas já registradas. O petista fez 60 milhões de votos contra 58 milhões de votos do Bolsonaro, que por sinal, se a gente for comparar com 2018, a gente vê que ele fez mais votos, né, nessa vez do que em 2018. Mas o fato é que a gente teve um resultado bastante apertado, né, com o Bolsonaro ganhando na maioria das regiões, mas às vezes com uma margem muito pequena, e o Lula ganhando na apuração total, né, nós somos todos os votos. E com isso o mercado amanheceu em pânico, né? Quando eu fui procurar primeiras notícias sobre os investimentos, eu caí nessa notícia aqui, que cita o ETF da Bolsa de Valores brasileira lá em Nova York caindo quase 4%. Porém, embora a gente tenha visto o Ibovespa abrir uma queda de quase 2%, a gente também viu ele operar no positivo, subindo quase 2% ao longo do dia, e enquanto eu gravo esse vídeo, a variação é pequena, a variação comum de um dia normal, com uma queda de 0,59%. Enquanto isso, o dólar, que abriu em alta de mais ou menos 2%, nesse momento opera em queda de 1,51%. E ações de empresas estatais, como Petrobras, na média caem. A Petrobras está caindo aí 8,47% nesse momento, e o Banco do Brasil está caindo 6,8% ao longo do dia de hoje. E com base nisso, não é difícil da gente encontrar aqui na internet pessoas dizendo que vão tomar decisões de investimentos apenas por conta do resultado das eleições. Como o Jorge, que comentou que vai vender as ações da Petrobras que ele tem, ou ainda como a Paula, que falou mais ou menos o mesmo. A gente também vê pessoas tomando decisões na ponta oposta, né? Como o caso do Sidney, que comentou que vai comprar mais ações da Petrobras. Então, é claro que eu vou comentar sobre isso, vou revelar o que eu tô fazendo daqui para frente e também vou tentar te ajudar com informações pragmáticas, com fatos, para que você chegue nas melhores conclusões de como agir por conta própria, né? Quando a gente fala dos teus investimentos e das decisões que você deve estar aí tentado a fazer. Mas antes disso, eu te pergunto, você pensa assim que nessas pessoas que eu acabei de mostrar aqui nos comentários? Deixa aqui o teu comentário e antes de assistir o resto do vídeo, comenta o que você pretende fazer nesse momento ou o que você já fez. Daí você pode aí dar uma lida nos comentários e entender o que outros clubistas estão fazendo, beleza? Bom, eu vou explicar as decisões que eu estou tomando com base em 4 diferentes princípios, que eu já vou te revelar quais são, eu vou te explicar os melhores. Mas antes eu só queria deixar a minha opinião antes de entrar na parte pragmática. Muitas pessoas que me acompanham aqui acham que eu sou Lula. Por quê? Sabe por quê, Gleison? Por quê? Porque eu não fiz vários vídeos já no passado criticando medidas que o Bolsonaro tomou. Né, aquele desejo dele de tributar dividendos, aquela troca-troca de presidente da Petrobras, etc. Num vídeo recente, aconteceu o contrário. Sabe o que aconteceu, Gleison? Uma galera achava que eu era Bolsonaro porque eu critiquei o Lula. Mas o ponto é, eu tenho uma visão política bastante pragmática e eu acredito que os políticos trabalham pra gente e devem ser cobrados. Eu acredito que a população tem que ser sempre oposição aos políticos. Não pode deixar os políticos em primeiro lugar. Os políticos estão lá para trabalhar pra gente. Então você nunca vai me ver aqui defendendo o político e vai ver, sim, várias vezes, como eu já fiz no passado, vou fazer no futuro, criticando os políticos. Você até pode não concordar com essa minha visão, pode achar que não, a gente tem que defender alguns políticos e criticar outros, tá tudo bem. Só que quando a gente fala de investimentos, eu peço muito mesmo para que você seja pragmático nas suas decisões, para que você seja racional nas suas decisões, porque a gente está falando aqui do teu dinheiro, o dinheiro da tua família e da construção de um patrimônio que serve para te dar muito mais tranquilidade lá na frente, beleza? Então aqui eu apelo sim
para o pragmatismo. Meu objetivo aqui não é falar sobre o que vai acontecer com a Bolsa até o final desse ano, por exemplo, né? Tem manchete que está dizendo, veja o que vai acontecer com a Bolsa até o final desse ano. Porque, na verdade, eu acredito que pouco importa o que vai acontecer até o final do ano para quem acredita que Bolsa de Valores é um investimento por longo prazo. O meu objetivo aqui, como eu falei, é te fazer tomar boas decisões com o seu dinheiro. Então, eu vou passar aqui por 4 princípios que guiam a minha tomada de decisão de investimentos de longo prazo, beleza? O primeiro princípio é compreender quais são as variáveis que são controláveis e quais são as variáveis que não são controláveis por você, para trazer um pouco mais de especificidade aqui, tá? Hoje a gente sabe que o Lula foi eleito, que ele vai ser o presidente. Essa informação está dada. Porém, a gente não sabe várias coisas, como, por exemplo, quais políticas o Lula vai implementar de fato, se ele vai agir mais ou menos como o Lula do primeiro mandato, lá atrás, de 2003 a 2006, ou se ele vai agir como o Lula revanchista, que vai aumentar muito o Estado e, enfim, vai deixar o lado fiscal de lado. A gente também não sabe quanto o Congresso, supostamente mais de direita, vai facilitar ou dificultar a vida do presidente. O presidente aqui não é o ditador que faz o que quiser, né? A gente tem aí os 3 poderes. A gente também não sabe quais setores ou quais empresas vão ser os grandes vencedores e os grandes perdedores. E a gente sequer sabe como os investidores vão reagir e o que já estava precificado. Tem muita gente que ficou surpresa. Nossa, como é que a Bolsa não estava despencando hoje? Tinha que despencar e tal. Eu acredito que era algo que já estava no preço, uma maior probabilidade do Lula ser eleito. Eram que todas as pesquisas, por mais que muitas delas tivessem errado, mostravam. Por mais que elas tenham errado ali na quantidade de votos de cada um, ela sempre acertou a posição, né, dos mais votados ali na ordem de mais para menos votado. E nesse primeiro princípio ainda, eu quero trazer mais coisas que a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, que a maior parte das crises que tiveram no passado, elas não tiveram relação com o presidente. Como você pode ver aqui nesse gráfico que mostra a taxa de crescimento do PIB do Brasil, na linha verde, junto com a China, linha vermelha, Estados Unidos, linha laranja, União Europeia, linha azul. E aqui você pode ver que as vezes em que o PIB brasileiro caiu, elas, na maioria das vezes, teve relação com o mundo, né? Como lá a queda lá no final dos anos 90, em que a gente tinha uma crise muito grande na Ásia, como a crise do subprime em 2008, como a crise da pandemia do Covid-19 em 2020, e dessas 4 quedas aí na taxa de crescimento do PIB brasileiro, apenas uma teve a ver com um fator exclusivamente local, quando nossa presidente em questão sofreu impeachment por conta da crise que ela ajudou a instalar. A gente também sabe, nessa lógica de variáveis controláveis e não controláveis, que o Brasil tem o seu crescimento do PIB muito correlacionado com o mundo. Correlação bem alta de 0,62, mais ainda com a China 0,71. Isso independe de presidente. Outra coisa que a gente sabe, e talvez se você não sabe eu vou te mostrar agora, é que Bolsa de Valores é para o longo prazo. Esse é o segundo princípio que eu quero te apresentar aqui, que é para investir apenas em Bolsa de Valores, fundos imobiliários, ações norte-americanas, aquele dinheiro que você está colocando para o longo prazo, que é a sua reserva para construir a sua própria aposentadoria, para conquistar a sua liberdade, sua tranquilidade financeira, para ver de renda lá na frente. E por que Bolsa é para o longo prazo? Porque no longo prazo, dá só uma olhada, a Bolsa brasileira em dólar cresceu muito, apesar da ditadura militar, apesar de cada uma dessas crises internas ou externas que a gente viveu aí nos últimos 45 anos. E apesar dos pesares, apesar de vários presidentes ruins, mais ou menos corruptos, a Bolsa foi um excelente investimento. Mas nós mesmos, aqui do Clube do Valor, a gente fez nosso estudo olhando para a Bolsa de Valores já desde 1975, descontado da inflação, que é a linha verde desse gráfico que está na tela agora, e comparando com renda fixa com baixíssimo risco, também já descontado da inflação, que é a linha amarela. Você pode dizer que entre zigue-zagues, altas e baixas, a Bolsa foi um bom investimento nesse longo prazo, em que as ações brasileiras cresceram na média 7,42% ao ano acima da inflação. Ou seja, em prazos mais longos, quem investiu na Bolsa viu seu dinheiro crescer, viu a sua riqueza ser construída. Aliás, quem estava aqui comigo nas aulas da semana passada, no evento Ações à Prova de Eleições, conheceu o que eu chamo de regra de ouro.
foi construída com base nessa tabela, em que eu basicamente comparei o resultado da minha estratégia de ações, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, com o IPCA. E eu olhei para em quantos períodos de 12 meses seguidos, né, períodos de um ano, de 5 anos, 60 meses seguidos e de 10 anos, a estratégia teria tido um retorno positivo e acima da inflação. E te mostrei que isso foi muito raro, né, desde 1996 até hoje, na verdade, nunca aconteceu em períodos de 10 anos a bolsa não ter subido. E a regra de ouro dizia, portanto, para você apenas colocar dinheiro de longo prazo na bolsa. E isso me leva para o terceiro princípio que eu quero comentar aqui, que é sobre você ter estratégias claras para entender o que você está fazendo. E é assim, a partir do momento que você entendeu que existem coisas que você controla e que não controla, e que a bolsa ela costuma ir bem no longo prazo, foi assim apesar de ditadura militar, apesar de Dilma, Lula, Bolsonaro, e uma vez você está comprado com essa ideia, ou seja, não vai ser o que alguns chamam aí de mão de alface. Já ouviu esse termo, Gleice? Mão de alface é o cara que vende as ações muito cedo, né, em qualquer primeiro ruído, né, e quer ou não, o resultado de eleições vão ter a cada 4 anos, e se a gente pensar sobre essa perspectiva, elas vão ser ruídos. Mas fato é, a partir do momento que você entende tudo isso, vem uma grande pergunta, né? Como é que eu faço para escolher ações? E aqui muitos investidores têm com um problemão na mão, que é não ter estratégia, não ter clareza sobre o que fazer. E não adianta nada investir na bolsa, mesmo que por longo prazo, sem ter uma estratégia. Você tem que ter algo que guie a sua tomada de decisão. Quem esteve aqui semana passada conheceu a estratégia das ações mais baratas da bolsa e viu quanto essa estratégia teria rendido no passado, né? Mais ou menos 20% ao ano já descontado da inflação. Mais do que isso, viu que eu já aplico essa estratégia na prática com a carteira dos nossos clientes, e os nossos clientes mais antigos têm resultados como esse, né? Carteira de ações, linha verde desse gráfico, azul esverdeado, com uma alta de 314% contra uma alta de apenas 83% do Ibovespa nesse período. Quem estava lá também viu que tem uma série de alunos aí pelo Brasil que viram seu resultado em ações melhorar depois de aprender a investir com uma estratégia clara. Aliás, você quer ter uma estratégia clara de seleção de ações? A gente abriu vagas e vai encerrar muito em breve. Não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo a gente vai ter encerrado ou não, para o meu treinamento completo Descomplicando o Mercado de Ações, onde eu te mostro como conquistar a tua liberdade financeira investindo em ações, sabendo exatamente quais ações comprar e quando vender, com base na estratégia das ações mais baratas da bolsa. Tá? Vou deixar o link aqui em cima, se você chegar e as vagas já tiverem acabado, vou deixar o link redirecionado para a lista de espera para uma eventual próxima turma, que se tiver vai ser em 2023. Mas antes de responder, né, o que eu estou fazendo e facilitar aí a tua busca sobre o que fazer nesse momento, tem meu quarto e último princípio aqui, que é a diversificação. E aqui eu gostaria de te apresentar a teoria do bolo de cenoura, que é uma ideia que é basicamente tratar a sua carteira como se fosse um bolo de cenoura. Não pensar em cada ingrediente que vai lá dentro. Né? A gente não está pensando no fermento quando a gente pega um pedaço do bolo de cenoura, nem na cenoura a gente está pensando. Estou olhando o bolo já formado, o bolo pronto. E para sua carteira de investimentos é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu sou acionista de Petrobras. A Petrobras está muito barato, está caindo bastante hoje, mas meu patrimônio está sendo dilapidado? Não está, porque eu tenho outras 19 ações na carteira, algumas delas que estão subindo. E além disso, eu tenho ações norte-americanas, eu tenho fundos imobiliários. E na verdade, todos os clientes aqui do Clube do Valor têm diferentes classes de ativos para justamente proteger a carteira deles se uma ou algumas ações vão mal ou vão muito mal num período mais curto. Então, para todo cliente nosso que chega aqui no clube, a gente faz uma análise da carteira, análise de como essa pessoa está investindo, compara com seus objetivos financeiros, compara com como e onde essa pessoa quer chegar, entende o que dá para melhorar e apresenta uma carteira sugerida. Se o cliente topa, a gente assina um contrato, vira cliente e a gente passa a fazer aí a gestão ou o aconselhamento dessa carteira. Uma coisa bem legal, que embora que o time do clube esteja cheio de trabalho e agenda lotada, eu falei aqui com a galera e eu consegui liberar algumas vagas para análise de carteira gratuita aqui no Clube do Valor, tá? Então, se você tem aí mais de R$1 milhão investidos para o longo prazo e quer conhecer a nossa opinião, quer falar com alguém do Clube do Valor para analisar a tua carteira e ver se tem coisas a serem melhoradas, aperta aqui nesse botão acima e aí te aplica lá para fazer análise de carteira conosco. Conseguir algumas vagas aí de forma gratuita para quem tem um patrimônio um pouco maior. Poxa, Ramiro, mas eu não tenho R$1 milhão ainda. Fica tranquilo, eu faço vídeos aqui no YouTube, mais de 1000 deles gratuitos para ajudar
a todo mundo e não só apenas quem tem mais patrimônio, beleza? Até aqui eu trouxe 4 princípios: variáveis controláveis e não controláveis, bolsa como instrumento para o longo prazo, né, a regra de ouro, ter uma estratégia clara de como investir, de como selecionar ações e garantir uma boa diversificação. Quem tem tudo isso, sabe qual é o nível de desespero hoje, o nível de nervosismo hoje? É praticamente zero. E quem tem tudo isso vai fazer o que eu vou fazer, que é seguir o plano. Hoje é segunda-feira, eu tô aqui trabalhando, como eu falei, que ia estar aqui trabalhando independentemente de quem ganhasse. Amanhã eu vou trabalhar de novo. Para quê? Para que eu consiga ganhar dinheiro, para que eu consiga poupar dinheiro, para que eu consiga investir dinheiro para o longo prazo. E no longo prazo, talvez daqui a 4, 5, 6, 7 eleições, eu consiga ter muita, mas muita tranquilidade por já ter acumulado um patrimônio bem grande. E nessa jornada eu vou investindo com estratégia e com pragmatismo. Enquanto isso, é claro, eu vou continuar criticando os políticos, em especial quando eles estão tentando aumentar o Estado e abafar aí a população que tanto trabalha e tanto paga imposto. Então eu te lembro que para quem tem horizonte de longo prazo vão ter várias eleições daqui para frente e a gente tem que ser bastante pragmático em como investir nosso dinheiro. Se você quiser entrar no meu treinamento Descomplicando o Mercado de Ações, vou deixar o link para ele aqui. Eu vou deixar aqui um outro vídeo em que eu comentei dias atrás como é que eu ia investir se o Lula fosse eleito. Eu te dei umas dicas aqui nesse, mas esse vídeo aqui é bem complementar. Um grande abraço e até mais.